logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical, pois é Deus quem só... Saúdos, queridos irmãos, com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos voltando aí com as nossas Escola Bíblica Dominical, presbítero Ademar da Silva Santos. Depois de uma temporada, umas lições que a gente não conseguiu aí colocar para os alunos, pois devido a esse tempo político, né? E aí ficou muito tumultuado, então eu preferi fazer com que deixasse essas lições para depois, né? E então nós estamos começando aí com a lição número 10. Nós vamos ver hoje sobre o perigo da crise emocional no exercício do poder. Nós vamos falar sobre pessoas que elas não podem ter cargo. Quando elas têm cargo, elas se incham e aí começam a criar emoções que aí quer passar por cima das outras pessoas. Então eu tenho visto esse último trimestre fala de vários aspectos de comportamentos, e hoje nós vamos falar sobre o perigo da crise emocional no exercício do poder. Quero agradecer a todos os internautas que têm me acompanhado, dizendo a vocês, volte de novo depois desse pequeno período que nós ficamos aí fora devido à política. O textual diz: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Provérbio 29:33. A verdade que nós vamos aplicar nessa lição: é imprescindível que cuidemos também da nossa saúde emocional e deixemos-nos ser guiados pelo Espírito Santo. As emoções, ela pode trazer aí benefício, como pode trazer prejuízo, pois nós precisamos cuidar um pouquinho dessas emoções para que nós não extrapolamos e venhamos aí fazer com que muitas pessoas acabem sendo prejudicadas. Queridos professores, queridos alunos, nós na introdução dessa lição nós estamos vendo sobre a crise emocional gerada no exercício do poder. Quer dizer, aí como eu estou mostrando para vocês, as pessoas se empinam, deixam Satanás entrar na vida delas, querem pisar nas outras pessoas, e por que não dizer também que essa emoção que gera no exercício do poder, até muitas esposas empinam o nariz e daí acaba tendo problema no casamento. Por isso eu aproveito essa aula para que nós possamos falar aos nossos alunos, queridos professores, para que todos tenham cuidado com as investidas do maligno. É preciso cuidado, né, com o emocional, viver guiado pelo Espírito Santo em todo o tempo. Deixa na balança, tá? Emoções, poder, cargos, deixa na balança para que fique equilibrado. O objetivo da primeira parte da lição, nós vamos comentar sobre a tentação por busca de poder. Então, meus queridos, nós vamos ver no 1.1 que a tentação por busca de poder, ela é perigosa. A nossa lição de hoje, né, ela fala sobre uma das grandes tentações humanas, a busca do poder e o desejo de conquista. Então, queridos professores, queridos alunos, tem que haver um controle. Quando você busca o poder, você pode buscar sim uma posição na sociedade, uma liderança, mas você precisa ver que como líder você precisa ser servo. Quem não vive para servir, não serve para viver. Então, como líder, você precisa ser servo. E essa ganância que muitos têm para o poder tem gerado desastre, tem trazido prejuízos para as igrejas. Nós podemos ver o desejo de Absalão, filho de Davi. Ele queria conquistar o poder a qualquer preço. E aí lhe custou a vida, ficando enroscado pelos seus próprios cabelos em uma árvore. Então ele queria o quê? Tomar o trono de Davi, seu pai. Então nós precisamos
avaliar o nosso nível de poder. Como eu estou agindo? Se eu sou pastor, como eu estou agindo? Se eu sou professor de escola dominical, não deixa isso subir para a cabeça e nem achar que você é melhor do que ninguém, porque perde a saúde, né? E ainda que você tente passar por cima desse problema da saúde emocional, o que acontece? Você acaba fragilizando e fazendo com que as pessoas olhem para você e não vejam você como um líder adequado, mas vê você como alguém que realmente quer passar por cima dos outros, e aí traz sérias consequências. Aí depois vem a depressão. Você exerce uma liderança e vem a depressão. São vários pastores. Eu conheço um pastor mesmo que ele tornou-se um dirigente de uma igreja e depois ele entrou em terrível depressão. Então tem que ter muito cuidado com o poder, né? O 1.1 só Deus é onipotente. Então nós vemos que o salmista Davi, ele afirma uma coisa: disse Deus 2 vezes ao ouvir, que o poder pertence a Deus. Então tudo que vir às nossas mãos para fazer, queridos professores, queridos alunos, nós vamos fazer com todo carinho, sabendo que o poder tanto emana de Deus como pertence a Ele. Ele dá a quem Ele quer. Então, nós podemos dizer, Deus tem poder de criar, de preservar as coisas criadas. Ele criou o homem aí no jardim do Éden, criou e preservou o homem. Então, o poder de criação, todo o poder está com o nosso Senhor. Então ele tem o poder de governar. Ele governa a terra, ele salva, né? Ele pode julgar, livrar, destruir totalmente. Nós vemos questão de terremoto, de tantas e tantas coisas, né? Nós vemos que existem pessoas que são livres por Deus. Eu mostro aí o caso dessa criança, né? Então Deus tem o poder para livrar, Deus tem o poder para nos guardar, mas todo o poder emana dele. Então é o que nós precisamos ver nessa lição: a importância da palavra de Deus para o bem-estar do ser humano. Então, queridos professores, eu sei que vocês vêm nessa lição, vêm trabalhando nela, e aí vem colocando como é importante nós valorizarmos as coisas e os princípios eternos vindo de Deus. O 1.2 diz: o poder absoluto dado a Jesus. Então eu citei agora anteriormente em que Jesus diz: todo poder é me dado no céu e na terra. Agora nós estamos vendo sobre o poder absoluto. Então nós temos que entender que nós estamos submissos ao Senhor. Pessoa humana alguma tem esse atributo. Então o cristianismo, ele existe pelo poder de Deus. Nós somos guardados na sombra do Onipotente. Ele existe por Jesus Cristo. Jesus Cristo trouxe, lembra do Sermão da Montanha? Jesus vem ensinando de maneira que as pessoas vão aprendendo, e Jesus vai realizando o milagre pelo poder que está nele, pelo poder de Deus. Então o que acontece? O Evangelho, ele existe pelo poder de Deus. O cristianismo, ele subsiste porque Deus está entre nós. Então é preciso que nós possamos ver o mover do Espírito Santo em nosso meio, em nossas igrejas, para que nós possamos também se alegrar com convicção de que Deus é conosco. Porque Deus, nós temos que entender que mesmo que você está num cargo, você tem que ver se a maneira que você está trabalhando, que você está exercendo aquela liderança, se ela realmente está de acordo com os princípios bíblicos, se ela se encaixa da forma em que Deus quer que nós nos procedemos. Nabucodonosor se orgulhou, se arrebentou. Outras pessoas se orgulhou. O orgulho faz com que o ser humano seja abatido. Então lembre que todo poder emana de Deus. Então ele criou o mundo, foi ele que criou, você não fez nada. Ele, pelo seu poder, ressuscitou Jesus 3 dias após a morte.
E agora Jesus é entronizado. E aí Deus dá o nome a Jesus, que é sobre todos os nomes. Então Jesus está acima de tudo. Nós precisamos compreender que nós precisamos servir ao Senhor com alegria. 1.3 diz tentativa de ser como Deus. Então o Satanás, ele não se sujeitou a Deus. E aí ele tenta ser igual a Deus. Então, meus queridos, porque Deus sabe que no dia em que Ele comer, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. De que essa palavra? Essa palavra é do tentador. Então, líderes, lideranças, nós precisamos nos encaixar na vontade de Deus para nós entendermos o ouvir e ouvir o falar de Deus. O que Deus fala conosco? Nem todas as palavras bonitas vêm de Deus, queridos professores. Explique para os seus alunos que nem todas as palavras bonitas que soam ao nosso ouvido, ela vem de Deus. Veja, porque Deus sabe que no dia que dela comer, abrirão os vossos olhos e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Que texto? Só que foi um texto proferido por Satanás. Então, o inimigo, ele semeou na mente, no coração do primeiro casal, o anseio por independência, por viver de uma forma diferente. O inimigo foi semeando, dizendo, olha, você vai ser igual a Deus. Quer dizer, as pessoas... Hoje nós vemos muitos princípios de igualdade. Aquilo que Deus disse que era diferente, o homem diz que é igual. E aí, o que acontece? Estamos tendo grandes prejuízos. Então, meus queridos, Adão e Eva cederam à tentação. E agora, por que não dizer até em igrejas, nós temos pastores que querem trazer o cristão aqui humilhado, tem que se ajoelhar, tem que prestar reverência a essas lideranças. E daí causa esses grandes prejuízos. A igreja não evolui, não cresce, o aprendizado é mesquinho. Por quê? Porque as pessoas estão governando em forma de si. Então o professor de escola dominical precisa se preocupar com o ensinamento de maneira que a pessoa possa compreender o seu lugar, a sua posição. Cada um na posição que foi chamado. Pois a busca desenfreada por poder e independência, desencadeando quebra do relacionamento com Deus, conflito e destruição. Quando você quer andar na sua própria direção, aquilo eu penso tem que ser assim, não, você tem que pegar a Bíblia como manual e ver se realmente você está fazendo a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque senão, essa busca desenfreada por um lugar na sociedade, a qualquer preço. Nós tivemos agora o tempo político, e eu sei disso, quantas pessoas, até quantos cristãos vieram dizer para mim que uma mão lava a outra e cada duas lavava o rosto. Eu dizia, a esse preço eu não chegarei. Então, meus queridos, o preço pela busca do poder, se você descuidar, você vai ter problema. Nós temos muitos irmãos que foram eleitos, tem que ter cuidado de que maneira você está chegando lá. Você está chegando por justiça ou você está chegando porque você comprou alguém? Então tem que ter muito cuidado. Essa busca desenfreada pelo poder, principalmente nós vemos na política, e muitos irmãos têm se corrompido, têm tido problema, e aqueles que não se elegem põem culpa na igreja. Gente, vou dar só um tempinho aqui. Escuta um negócio que eu vou dizer para vocês, queridos internautas. Se você foi candidato, você não ganhou, fica quieto, meça o seu nível na igreja, pelo total de votos que você tirou na sociedade. O que você está prestando, o que você está fazendo? Você presta um bom trabalho e não foi visto? Fique calado, só isso. Sabe por quê? Está cheio de crente aí descendo um cacete nos crentes.
Ah, que a igreja é falsa, ah, que a igreja não sei isso, que a igreja não votou nele por causa disso. Gente, meus queridos irmãos, vem cá, vem cá. A igreja, estou falando do templo onde nós congregamos. Os cristãos são explorados o tempo todo na maioria das igrejas. Vai tirar uma oferta? Vem um mensageiro para ler uma mensagem de oferta para poder induzir o povo a ofertar. Vem mais coisas ainda. Tem igreja que tira 2, 3 ofertas. O cristão, ele é explorado, extorquido na própria igreja. Então tem que ter cuidado. Eu não estou dizendo que eu sou extorquido na minha igreja, nada disso. Graças a Deus, minha igreja, nós temos um pastor exemplar. Mas muitas igrejas, as pessoas, o crente está sendo extorquido o tempo todo. Não há ensinamento, é só cantarola. E as pessoas, na hora de votar, também vendem o seu voto. Muitos crentes vendem o seu voto. Tem que pedir perdão antes de tomar ceia. Você que vendeu o seu voto, você que colocou o preço do seu voto, antes de participar da ceia, peça perdão e nunca mais faça isso. Então, por isso quero pedir a vocês que foram candidatos, não culpe a igreja pela sua derrota. Os crentes que se candidatam não sabe nem o que é uma lei orgânica do município, quer ser vereador de qualquer forma, não estuda nem nada e ainda culpa a igreja. Não, você quer ser algo na política, vá se preparar, tá? Eu estou falando querer a busca desenfreada pelo poder com preguiça de conhecer o que rege, né? O que rege o município, qual que é o posicionamento de um candidato a vereador. Mas vamos para o objetivo da segunda parte da lição. Estudar acerca do perigo da crise emocional. Então vamos falar sobre a crise emocional. Vamos ensinar sobre agora a estabilidade emocional que pode ocorrer em qualquer momento da vida. Todos nós estamos sujeitos à estabilidade emocional, então por isso é preciso que você, professor, você, pastor, precisa entender. Tem pessoa que não releva nada. Calma, todos nós temos estabilidade. E aí o 2 diz o perigo da crise emocional. Em Isaías 14, né? 12 a 20, Ezequiel, temos a descrição bíblica do que aconteceu com os reis da Babilônia e de Síria. Então, aí vem uma referência a Satanás. Como caíste do céu, ó Lucifer, filho da alva, né? Vai falando dessa forma, mostrando que o orgulho, o querer ser igual a Deus é um risco fatal. Então ele diz, sereis semelhante ao Altíssimo. Quer dizer, quem é igual a Deus, a Bíblia já diz, e Satanás quis ser igual a Deus. Então é nossa obrigação alertar para que esse mal, esse orgulho não venha dominar os que estão no poder, os que estão exercendo autoridade sobre nós. Cuidado, quando você exerce autoridade, você tem grande risco para perder aí a salvação. 2.1. A síndrome em torno das lideranças. Enquanto a igreja está na terra, irá conviver com aqueles que têm sido dominados pela soberba e o desejo de poder para dominar e possuir. Então, meus queridos, nós vemos isso. Abre-se um monte de igreja. Você está pensando o que é? Abre-se um monte de igreja, porque, gente, hoje, uma das coisas que está assim, ó, com a política, me perdoe aí, meus irmãos, eu não quero que você perca a salvação baseado no que eu estou falando, eu quero que você se volte para Deus, mas uma das coisas que está assim com a política é a igreja. Meus queridos, pastores, tem pastor que ganha mais que político. Tem pessoas que ele dirige uma congregação, 3 cultos por semana, vou falar dessa forma, 3 cultos por semana. Tem um emprego dele, o coitadinho do irmão lá, trabalha por um salário mínimo e traz o dízimo no final do mês. Para pagar quem? Para pagar aquele irmão que ele tem a empresa dele, tem o trabalho dele e ganha mais um X da igreja. E tem igrejas que são X. Super X. Certo? Então eu não sou contra você ajudar. Mas para aí, pastores, põe a mão na consciência. Você tem uma igreja que rende pouquinho. Você aperta os cristãos
sob o domínio do teu poder. Traz cristão aqui, cristão que ganha um aposentado, traz o dízimo ali do seu salário, talvez um salário mínimo que recebe por mês, e você paga 3, 4, 5 mil para uma pessoa que dirige com 3 vezes. Cadê o evangelho de graça, dai de graça? Fazer a obra de Deus dessa forma está difícil. Então nós podemos notar, Judas inicia uma série de exemplos que estaria descrevendo, que está introduzido e que o diabo introduz dentro da igreja. Naquela época Judas já alertou para isso. Ele diz que há pessoas que se infiltram, homens que não temem a Deus, infiltrar-se dissimuladamente no meio dos cristãos, no meio da igreja. Então o ambiente da igreja, meus queridos, está propenso à infiltração de pessoas que não têm temor a Deus, que querem levar vantagem. A nossa classe pastoral em todas as igrejas, cuidado com o que você fala com o seu pastor, senão ele vai te encostar, porque o poder está na mão dele. Então você precisa entender isso. Eu não estou colocando você contra seu pastor, mas nós sofremos essa síndrome em torno das lideranças, que parece que elas é o bicho da goiaba, e ninguém pode falar nada, porque senão fica encostado. Então, gente, meus queridos, na vinda de Jesus são muitas as lideranças que vão ficar. Vai chegar na igreja, a igreja está vazia, mas o líder está lá, porque ele não soube nem administrar o dízimo que entra na igreja. Qualquer coisa que vai fazer, ele precisa tirar a oferta, porque o dízimo ele não consegue administrar. E o apóstolo Pedro, ele escreveu sobre essas atitudes que não são adequadas daqueles que exercem liderança. E ele fala: cuidai do rebanho de Deus. Então, você, professor de escola dominical, pastor, qual a sua postura como liderança? Então, resumindo esse 2.1, cuidado com a síndrome em torno da liderança. No 2.2 nós vamos ver o caso de Saul. Vemos que Saul tinha tudo para ser um homem de sucesso, mas foi um fracasso. Sabe por quê? O poder subiu para a cabeça. Tomou decisões desastrosas. Claro que meu tempo está correndo, não posso falar muito. Então Saul, ele tinha instabilidade financeira. Pelo que a Bíblia descreve, era um homem bonito. Começou muito bem, humilde, atrás do profeta, pois tinha perdido lá as jumentas. Estava à procura das jumentas, foi atrás do profeta. Mas Saul começou bem e terminou na mão de uma feiticeira, porque o poder subiu para a cabeça e todo o poder pertence a Deus. O 2.3, características emocionais que fizeram Saul tropeçar. Saul não soube lidar com alguns aspectos emocionais e psicológicos, além de demonstrar um comprometimento espiritual com a vontade de Deus bem superficial. Então, meus queridos, essa lição vem nos mostrar lideranças, fala muito de lideranças, fala muito de quem exerce posição, tanto na igreja como fora da igreja. Olha os cargos que te deram, a posição de liderança que você tem, precisa ser uma posição que agrade a Deus. Senão você fará como Saul, toma a direção errada, é impaciente, não espera por Samuel, quer dizer, não espera por Deus. E aí o que acontece? Você é repreendido e é taxado como tolo. Na terceira parte da lição, crise emocional e a inversão de valores. Nós estamos vivendo isso, inversões de valores. Nós vemos a gente que é mais velho. Antigamente, se a pessoa tinha um desvio de uma conduta sexual, às vezes ela nem comentava. Hoje é liberal, todo mundo fala. Por que não dizer? Os cristãos
prega contra o desvio sexual das pessoas e votam nelas. É as pessoas hoje que mais aparecem, pois no cenário político, são aquelas que pregam contrário à vontade de Deus, e muitos crentes fazendo ao contrário também. Mas vamos falar sobre a crise emocional e a inversão de valores. Uma liderança mais apegada com fazer em detrimento do relacionar-se, mais apegada com ter, quer dizer, poder e posse, em detrimento de ser, viverá crises emocionais das quais gerará empatia e afastamento das revelações de Deus e dos propósitos. Nós estamos perdendo de sermos abençoados. Os propósitos de Deus na nossa vida está ficando para segundo plano, porque nós estamos mais preocupados em ser do que ter. Nós vivemos essas crises emocionais, não temos empatia, não olhamos as situações que as pessoas vivem, e aí nós queremos ser superior. Parece até aquele ditado que as pessoas dizem, que a inversão de valor está tanto que em vez do cachorro fazer xixi no poste, é o poste que faz xixi no cachorro. Então, meus queridos, nós estamos mais apegados, talvez, no lucro, nos trabalhos de prosperidade, aonde nos oferece prosperidade. Você tem direito a uma casa, você tem que declarar isso. Nós não temos que declarar nada. Nós temos que declarar a humildade, a mansidão, confiar no Senhor, e todas as bênçãos virão sobre nós. Quando você se humilha, quando você deixa, quando você olha para você e vê que tudo depende de Deus e que você é dependente dele, aí todas as coisas virão para te abençoar, os caminhos se abrem. Então, nós estamos mais apegados com ter do que ser. Nós vamos viver crises emocionais que vai nos gerar problemas. As pessoas vão se afastar de nós, as pessoas vão nos olhar com um olhar de diferença, de desconfiança, porque nós assumimos o poder, a liderança, mas o nosso propósito não é o propósito de Deus. Nós queremos poder, nós queremos ser. O 3.1 diz: as consequências são inevitáveis. Gálatas diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Ah, meus queridos alunos, professores, eu tenho pena de muitas lideranças, desenfreada o pensamento em si. Olha, quantos pastores, quantas lideranças que traz o povo aqui, pisada embaixo dos pés, como eu mostrei. Então, meus queridos, você precisa escolher o que você quer ser, o que você quer colher. Se você quer colher coisas boas, plante boas sementes, porque o que semeia na avareza, na carne, no desejo de possuir e suplantar a outros, então ele vai herdar a corrupção que ele plantou. Agora, faça as coisas guiadas pelo Espírito de Deus, porque se você semear no Espírito, então é de Deus que vai vir a tua colheita. Você vai ceifar também a vida eterna. Então escolha o que quer colher. Então, vigilância quanto ao que está semeando, pois isso você vai colher. O 3.2 diz: os efeitos das crises emocionais na liderança geram sequelas. Pedro precisava ser moldado. Veja, Pedro, aquele homem que andava com Jesus, precisava ser moldado. Se Pedro precisava ser moldado, e eu e você, então estava se baseando na sua própria capacidade e determinação na caminhada com o Mestre. Então, meus queridos, a
A liderança, os líderes precisam transformar o seu caráter. A liderança precisa trabalhar de maneira que as pessoas possam cada dia melhorar. Nós estamos tendo culto, nós temos culto, mas as pessoas entram e saem da mesma forma. Então, liderança, o orgulho nunca será forte o suficiente para te capacitar. Você que almeja algo, almeja liderar alguma coisa, saiba que pelo orgulho você não entra. Você tira as pessoas mais fracas que estão crescendo porque acha que elas vão impedir o seu caminho. Ela está muito inteligente, então coloca ela de lado. Então a vitória vem quando nós seguimos o caminho do arrependimento. Errou, volta atrás, confesse e peça a Deus misericórdia. O 3.3 diz: falta de saúde e equilíbrio emocional prejudica o vocacionado. A palavra de Deus vem dizendo assim, ó, de lideranças. Qual que é o modelo da liderança? Que governe bem sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus. Me perdoa aí alguns irmãos, mas as pessoas separadas, são pastores separados, pastores que traíram a mulher e aí deixou da mulher, casou com outro e hoje é pastor de igreja. Que tipo de pastor você está tendo? Qual modéstia? Qual ausência de vaidade em relação aos próprios valores que a Bíblia nos deu? Homem que saiba governar a sua casa, tem seus filhos na obediência à palavra de Deus. Então, meus queridos, e aí ele acrescenta dizendo: se não tivesse as qualificações, como cuida da igreja de Deus? Então, qualidade de um homem de Deus. Qual que é a maior qualidade? Governar bem a sua própria casa. Nós temos essa sequência de ensinamento. Como tratar as pessoas mais velhas. Como você está tratando aqueles irmãos que tem o joelho calejado. Se você vai ver os calos nos joelhos, como você está tratando isso? Deus vai pedir conta. Você vai prestar conta diante de Deus quando você despreza e na tua liderança passa por cima dos anciões da igreja. Ele fala: o jovem, você trata as moças e os rapazes como por seus irmãos. As mulheres idosas, trate ela como mãe. Tudo bem, senhora? O que a senhora precisa? Minha querida irmã, a senhora está precisando de alguma coisa? E diz: mas honre verdadeiramente as que são viúvas. Então, aqui a palavra de Deus, aqui o ensinamento fala de um equilíbrio. Equilíbrio na liderança, de maneira que nós tenhamos sucesso. Nós estamos sendo reprovados pelo mundo, meus queridos. Claro que numa lição não dá tempo a gente abranger esses problemas que estão acontecendo. Mas a igreja hoje está sendo rejeitada pelo mundo por causa de pessoas que estão escandalizando a obra de Deus. Então, sem equilíbrio e temperança, na sua casa, se você não tem equilíbrio, não tem temperança, essas ações de sua casa vai reprovar, está reprovando você para ser um líder na igreja, para exercer qualquer tipo de liderança. Então, meus queridos, cuidado com a saúde emocional. Saúde emocional merece atenção. A receita é viver a perfeita vontade de Deus. Que Deus abençoe os queridos irmãos. Quero agradecer os queridos irmãos. E espero vocês na próxima aula. Na paz do Senhor. Amém.